Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje é o grande dia. O 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Ano da grande colheita. Estamos clamando continuamente. E para a bênção nossa, hoje é o 5º jejum. Você vê como passa? Semana que vem já é o 6º, depois o 7º. Voa. Não passa não, voa. E quem tem perseverado, o resultado está aí. Você tem visto testemunhos e verá ainda mais. O melhor ainda está por vir, sem dúvida nenhuma. Deus está agindo. Nós temos clamado sem cessar para que Deus abençoe seu povo. E Ele tem abençoado. Então hoje, às 19h30, em todos os nossos templos, início do 5º jejum, dos meus projetos de conquistas para 2011. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, realizando uma reunião poderosa também, com esse clamor aqui sempre. Olha o que diz aqui, em 1 Pedro 5, no versículo, vamos ler o 8. Estejam alertas, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A Bíblia manda que estejamos alertas, vigiando. Porque o diabo, ele anda ao derredor. E ele está bramando. Ele quer nos devorar. E a única maneira de nós não perecermos é resistindo firme. Permanecendo firme na fé. É a única maneira. Você não tem outra forma de vencer o diabo, se você não resisti-lo através da fé. Mas, às vezes, começa a acontecer coisas e a pessoa precisa estar alerta. A Bíblia mesmo está falando, alerta. Vigiem. O diabo, ele normalmente, ele não aparece para as pessoas e ele não entra de forma feia, horrorosa. Ele entra devagarzinho. E ele vai distraindo a vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz alerta. Porque um dos trabalhos do diabo é distrair as pessoas. Ele começa a envolvê-las com várias situações. E elas vão se distraindo. E quando se dão conta, muitas estão muito longe de Deus. Lamentavelmente. Quantas pessoas que um dia estiveram firmes na fé, mas foram se distraindo. Não ficaram alertas, não vigiaram. E a distração foi fazendo com que o mal entrasse. E vai entrando um pouquinho mais, e um pouquinho mais, porque abre aquela brechinha. Uma aberturinha, né? A gente dá aquela, permite. E ele vai entrando. E aquilo vai alargando. E vai alargando. Daqui a pouco toma conta da vida da pessoa. Então, quantas pessoas que um dia estavam tão bem com Deus, mas começaram a se distrair. Foram se distraindo. É muito trabalho. Hoje não dá por causa disso, amanhã não dá por causa daquilo.
Ai, eu estou num cansaço. Ai, chegou visita em casa. Ai, é que a minha criança está com febrinha hoje. Ah. E aí ela foi dando aquela esfriada, aquela desanimada. Um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho. Não começa de uma vez. Começa hoje eu tô cansada, acho que hoje eu não vou no culto. Amanhã, uma outra situação. Ah, só hoje. Eu fui outro dia. Ah, domingo eu fui. Ah, eu até fiz outro jejum. Ah, não, tá tudo bem. E a pessoa começa a se convencer que tá tudo bem, que aquilo não é um problema, que é normal. Ela tá cansada, é normal ela hoje não querer, é normal hoje ela achar difícil, é normal. E nessa, muitos perderam o espírito, morreram na fé e agora não conseguem se levantar. Quantas pessoas que foram devoradas, como diz a Bíblia? A Bíblia diz aqui, em busca, ele está lutando a quem possa devorar. Está escrito. Quantas que foram devoradas pelo mal. Mas um dia estiveram firmes, mas não caíram da noite para o dia. Foram devagarzinho. Foram cedendo hoje para uma coisinha, outra para outra coisinha. Você sabe que eu observo muito o comprometimento de uma pessoa, normalmente é no dia 31. É assim, é visível. As pessoas que realmente têm um compromisso com Deus diferenciado, o dia 31 elas viram na igreja. Elas passam na igreja. As pessoas que têm um comprometimento com Deus verdadeiro, não tem. Eu ainda lembro do Tadeu, que é um dos que nós trazemos os testemunhos dele, porque ele é um exemplo a ser seguido, sem dúvida nenhuma, um exemplo de vitória, de fé. É um homem hoje extremamente bem-sucedido, e não foi por acaso, com estalinho de dedos. Foi com perseverança e determinação. Esse rapaz está há anos no mesmo trabalho na igreja, nunca abandonou a obra. No dia no final do ano, para fazer a vigília da virada, você encontra ele na faxina da igreja. Um homem que trabalha numa multinacional e uma das pessoas mais importantes na empresa. Ele marcou uma viagem acho que o ano passado, ou retrasado, não me falha a memória, para a Europa, marcou para depois da virada, antes de iniciar a campanha dos projetos de conquistas. Então, quer dizer, primeiro passa com Deus, o primeiro dia do ano ele dá em jejum a Deus, depois foi para a Europa e voltou a tempo para a campanha. Como é que Deus não vai abençoar uma pessoa assim? Aí pergunta-se, você viu o testemunho dele? Agora, acho que foi segunda-feira. Ele falando que esse ano ele constrói uma casa de R$1 milhão. Mas por que Deus abençoa tanto? Ele já tem tantos imóveis, tantos veículos, tem uma vida tão boa. Por que será, né? Por quê? Por que tem pessoas que estabelecem suas vitórias e outras não? Por quê? Porque a pessoa mantém a mente alerta, porque ela está vigiando, porque ela sabe que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. E ela sabe que a única maneira dela vencer é se mantendo firme na fé. Firme na fé. Então, uma pessoa que passa a semana toda
viajando a trabalho. Chega no sábado, o que ele vai fazer? Vai para o IPA, para fazer o trabalho que ele faz há anos na igreja. No domingo está na igreja. Na segunda está na igreja. Buscando a Deus o tempo todo. O dia 31 está na igreja. Tem a faxina para limpar a igreja, está na igreja. Quer fazer uma viagem para o exterior? Peraí, deixa eu organizar para não bater nem com o dia 31 e nem com o início dos projetos de conquistas. São pessoas comprometidas. Não é de graça que as pessoas vencem. Elas pagam um preço. Elas se dedicam. Agora, sabe o que algumas pessoas elas dizem para Deus? Deus, o Senhor não pode me abençoar. Porque se o Senhor me abençoar, eu não vou ter tempo para o Senhor. Gente, quantas pessoas que fizeram campanhas o ano passado e não perderam um dia? E quantas que eu tenho visto? Essas mesmas que após vencerem, adquirirem tantas coisas, hoje tem casa própria, já trocaram de carro, algumas até já pela segunda vez. Outras que nunca tiveram um carro na vida, hoje já tem casa, tem carro, tem uma vida digna. Eu estava vendo nessa campanha, quantos que você não vê com a mesma responsabilidade? Você não vê. Aí o que essa pessoa está dizendo a Deus? Bom, o Senhor já me abençoou, né, Deus? Não precisa de tanto mais, não é? Sabe de uma coisa, Senhor? Realmente o Senhor não pode me abençoar, porque se o Senhor me abençoar, eu vou me ocupar com as minhas bênçãos e vou esquecer o abençoador. Eu tenho visto gente fazer isso. Tem gente que está deixando o abençoador em segundo lugar. E se o Senhor não for o Senhor de tudo, não será o Senhor de nada. Hã? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aí? Uma casa mal construída, que não tem alicerce, o vento vai vir e vai derrubar. A pessoa tem que pensar sobre isso. Quantas vezes eu peço um obreiro, escuta, eu não estou vendo o fulano. E assim eu ouço de todos os pastores, onde está a tal pessoa? Ah, ligamos, mas ele disse que é muito trabalho. Ué, mas então não pode ter trabalho? Deus não pode dar trabalho? Porque se der trabalho para a pessoa, ela não tem tempo para Deus. Porque quando ela não tinha trabalho, ela priorizava Deus. Agora ela tem trabalho, ela não prioriza Deus. Então ela não pode ter trabalho. Ela não pode ser priorizada, ela não pode ser abençoada, porque Deus vai deixar de ocupar o primeiro lugar na vida dela. E sabe o que o diabo mais faz com as pessoas? Ele tenta colocar na cabeça delas que elas estão certas. E elas só descobrem o quanto elas estão erradas quando elas veem que elas realmente estão longe de Deus e que as coisas começam a dar errado. E sabe o que é pior? Aí a pessoa tem que... Quantos que tem que recomeçar? E aí muitos nem dão conta de recomeçar. Não conseguem mais recomeçar. Vigia. A Bíblia está dizendo, não é bispo, ó, estejam alertas. Mantenha-se alerta. Dá uma olhada na tua vida e vê o que está ocupando o lugar de Deus. A Bíblia diz, buscai o Senhor em primeiro lugar. E a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O diabo quer devorar as pessoas. É isso que ele quer fazer. O desânimo, a moleza, a frieza, são sinais de que o mal está assumindo o controle. A falta de tempo para Deus. É trabalho, é trabalho, é trabalho. Ah, bispo, eu tenho que trabalhar. Mas eu estou cansada de ver gente chegar na igreja, morrendo de trabalhar e não chegando a lugar nenhum. E quando a bênção do Senhor passa a dominar a vida delas, elas trabalham menos e são mais abençoadas. Porque está escrito, não foi eu que falei, que aos seus ele dá enquanto dorme. Você quer uma vida abençoada? Vigia.
Fica alerta, coloca Deus em primeiro lugar. O abençoador deve vir em primeiro lugar. O abençoador vem primeiro que a bênção. Não haja de uma maneira que você mostre para Deus, que as suas atitudes acabem mostrando para Deus que se Ele te abençoa, você o deixa. Porque muitos, quando estavam desempregados, ou doentes, ou com problemas N, não perdiam nenhuma reunião. E agora? E agora? Agora, muitos nem levando a sério a sua fé, o compromisso, né? Compromisso, acho que essa é a palavra. Muitos faltam compromisso, comprometimento com Deus. Isso aonde você estiver, viu? Lembre-se disso. Aonde você estiver, o estado, aonde esse programa estiver chegando, Deus deve vir em primeiro lugar. Não saia de casa sem orar, não sente na mesa para comer sem agradecer a Deus pelo alimento. Fique ligado o tempo todo no Senhor. Né? Mantenha sua mente ligada no Senhor. Orai sem cessar, diz a Bíblia, em todo o tempo. Não deite sem gastar um tempo com Deus. Ao invés de pegar um controle e ficar zapeando a televisão, vá falar com Deus, vá orar a Deus, vá ter tempo com Deus, gaste tempo com Deus, invista tempo em Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. O próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Coloca Deus em primeiro lugar para que o diabo não devore sua vida. Alerta, como diz a Bíblia. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Dona Cida, como estava a vida da senhora quando a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Presbítero, na verdade eu cheguei no Ministério Mudança de Vida há 7 meses, lá em Rio Preto. Eu, na verdade, tinha uma religião, na verdade, que eu seguia há 10 anos, era obreira nesse ministério, mas eu não vivia o Espírito, eu nunca bebi desse Espírito lá. E, na verdade, eu tinha muitos sonhos, muitos projetos para conquistar, para sonhar, mas eu não tinha resultados, eu não tinha resultado nenhum na minha vida, tanto financeiro, sentimental, eu tinha um único sonho e este sonho foi fracassado. E quando eu comecei a pensar de que eu poderia mudar a minha vida, há mais ou menos uns 3 anos atrás eu estive aqui, né, na igreja. Eu estava em outro ministério, mas eu estive aqui na igreja e eu dei o meu nome, mesmo estando num outro ministério. Quando eu cheguei em casa, depois de alguns dias, eu recebi uma carta da bispa dizendo várias coisas, estava assinado pela bispa, né? E é como se o Senhor estivesse falando comigo assim, como se ela tivesse falado comigo assim cara a cara, frente a frente. Mas eu continuava naquele outro ministério. Eu não vou falar muito dos problemas do passado, porque eu zerei minha vida no Ministério Mudança de Vida. Quando eu fui para Rio Preto, eu fiquei lá durante 7 meses, a primeira palavra que o bispo Maurílio disse é o seguinte: você não é uma coitada, você não é um coitado. Eu tomei posse dessa palavra, mas ainda assim tinha muitas coisas para mudar. Né? Ainda assim tinha muitas coisas para... Eu não era realmente convertida quando eu entrei no Ministério Mudança de Vida. E eu tomei posse daquela palavra, eu zerei a minha vida, eu zerei tudo que eu tinha. Eu coloquei 3 prioridades na minha vida. A primeira, a salvação. A segunda, como Deus tem olhado e como eu vou cuidar das almas. É essa a minha prioridade, porque eu sei que as outras coisas vão acontecer naturalmente. E realmente tomei posse desse Espírito, bebi desse Espírito, eu peguei a palavra, eu anotava cada palavra que a bispa dizia pela internet, que o bispo Maurílio falava pessoalmente, e fui crescendo. Eu sei que tem muita coisa para mudar, existe muitas coisas para serem mudadas, mas eu fui crescendo e hoje eu tenho muita coisa para dizer, para falar nesse ministério. Às vezes nós achamos que temos resultados, né? Às vezes nós achamos que estamos na fé, achamos que nós vivemos uma solução dos nossos problemas. Eu era muito complexada, eu tinha muita emoção, eu via muito pela emoção. E o Ministério Mudança de Vida me mostrou que a emoção, na verdade, não me levou a lugar nenhum. Então, é a razão, é o espírito, é a fé, é isso que eu aprendi aqui nesse ministério. A senhora até pensava que fazia certo, só que só ficava no pensar mesmo, não tinha resultado, não tinha vitória nenhuma.
Na verdade, não. Eu nunca tive nenhuma vitória. Depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida e começou a colocar em prática aquilo que é ensinado, a senhora pode se considerar hoje uma pessoa feliz, uma pessoa que tem realizações na vida da senhora? Com certeza. A minha vida mudou assim 100%, né? Desde dentro, às vezes eu até busco com muita força isso e até nem queria que ninguém visse para que fosse só entre eu e Deus, né? Às vezes a gente está na igreja, a gente está dentro do ministério, se emociona talvez também com a palavra, com a forma que Deus age dentro da gente e ao mesmo tempo a gente quer estar sozinha com Deus para que ninguém veja, porque a gente não precisa mostrar aquilo que Deus faz, né? Aquele espírito que Deus coloca na nossa vida, a gente não precisa mostrar para ninguém, é só eu e Ele. E os resultados as pessoas vão ver, é claro, e eu vou ser um testemunho para todos que estão me vendo. Recentemente a senhora teve a conquista do emprego também que a senhora queria, não é? Sim, na verdade, segunda-feira passada a bispa fez a unção, eu levei a minha carteira. É um prazer para mim estar falando isso nesse primeiro dia de campanha, porque na verdade a bispa ela ungiu a minha carteira, eu determinei e a bispa falava muito repetidamente, Deus provedor, Deus provedor, Deus provedor. Eu tomei muito posse daquela palavra, eu disse é para mim, eu vou ter um emprego maravilhoso e na verdade eu conquistei um emprego além das minhas expectativas. Eu não tenho faculdade, comecei duas faculdades, mas eu não terminei, eu não tenho inglês. E eu recebi uma proposta de emprego assim surpreendente, que me surpreendeu. Tanto eu deixei do meu cargo que eu tinha e eu estou em um outro cargo, por cabeça, um salário inicial assim inesperado, com uma oportunidade ótima de crescer. Então eu estou realmente muito satisfeita com essa primeira conquista. Na verdade, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E quando a gente experimenta e vem até um templo, quando eu li a carta da bispa no primeiro momento, eu já me derramei porque eu sabia que Deus era aqui, que Deus estava com ela, que era uma mulher ungida. Toda vez que eu ouço a bispa falar, eu quero ser como ela. A gente quer pegar esse espírito, porque o servo pediu a porção dobrada do profeta. Então eu peço isso para mim. Então, na verdade, o conselho que eu dou para as pessoas que estão lá assistindo a televisão agora, que estão passando por dificuldades que ainda parece que não tem jeito, que não tem solução, que não há saída sim. Faz um esforço, levanta, bota força na sua fé, na sua ação e vem para o Ministério Mudança de Vida, porque aqui é a mudança de vida mesmo. Quando eu estou na igreja, quando eu estou dentro do ministério, eu fico profetizando a quantidade de testemunhos que eu vou dar. Então esse é o espírito, eu tenho certeza que aprender isso, lançar fora toda aquilo que impede você de viver grandes bênçãos, depende de você. Então você tem que botar força, você tem que levantar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, porque realmente aquele que persevera, aquele que está firme, aquele que coloca a sua fé em prática, vai receber resultados, assim como eu recebi meus resultados e estou recebendo até hoje. Hoje a senhora feliz, abençoada, um emprego novo. Dona Cida, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Eu sempre falo, na verdade eu sempre dizia que Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu posso dizer para o senhor que o Ministério Mudança de Vida foi a segunda maior coisa que aconteceu na minha vida. É como um ar, é como um alimento que a gente precisa para sustentar, é como a água que a gente precisa para sustentar. Estando aqui, a gente não tem falta de nada. Hoje a senhora se encontra então feliz, abençoada. Com certeza, feliz, abençoada e com muita força, né, para começar esse projeto e ir em frente, caminhar, porque eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer grandiosas e eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender cada dia mais. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que o entendimento dessa pessoa seja aberto. Para que ela nesse momento veja o que ela não está vendo, talvez. Talvez, meu Pai, ela não está alerta. Ela não está vigiando. Talvez ela está se envolvendo demais com as vitórias dela, com as bênçãos dela. Graças a Deus que ela tem tantas bênçãos. Muitos têm tantas bênçãos. Mas alguns têm se envolvido com problemas, têm se envolvido com bênçãos. Seja lá o que está tirando essa pessoa da tua presença. É um grande problema, se torna um grande problema. Passa a ser uma maldição. Quantas pessoas que transformaram suas bênçãos em maldição? Quantas que transformaram as suas vitórias em maldição? Porque aquilo que o Senhor deu, elas usaram e permitiram que as afastasse do Senhor. Então essa não é a ideia, Pai. A ideia é que as pessoas estejam comprometidas, te priorizando e te invocando o tempo todo.
focadas, para que o diabo não venha devorá-las. Então, que o espírito de vigilância, de alerta, possa dominar a vida dessa pessoa e ela ver o que ela não estava vendo e decidir se posicionar diferente. Que o temor domine a vida dela, para que ela não seja devorada, destruída, tendo tudo para vencer. Dá força a ela para fazer o que é certo, abençoa a vida dela com esse entendimento, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida, todos que estão orando comigo agora da vitória, cobre com teu sangue, eu consagro tudo que está no receptor e copo com água. Quando ela beber dessa água, meu Pai, ela vai receber esse entendimento, e eu peço que essa força e essa clareza para poder vigiar, estar alerta e atentar para as coisas que estão distanciando ela do Senhor e se posicionar como o Senhor espera. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que haja riqueza, poder, honra na vida dessas pessoas, que elas sejam imensamente abençoadas e prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Abençoa todos os nossos semeadores, Senhor. Prospera. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Está escrito na sua palavra. E que nada venha faltar na vida dessa pessoa. Que a vida dela seja imensamente, abundantemente prosperada e abençoada. Abençoa levantando mais semeadores também. Porque essa atitude de fé realmente desencadeia um processo de vitórias e de bênçãos na vida daqueles que colocam em prática. Seja com todos que estão comigo agora. Abençoa, eu peço, bênção, força, visão, entendimento, principalmente força, meu Pai, para não se entregar a distrações e dessa maneira se distanciarem do Senhor, mas que estejam determinados a te priorizar e a colocá-lo sempre no primeiro lugar, em primeiro lugar, que é o seu, para que o Senhor possa continuar abençoando em absolutamente tudo. Obrigado por tudo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém, amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor. E essa força para vencer o desânimo, atenção, alerta mesmo, para colocar Deus no lugar dele, que é o primeiro. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, abrindo o 5º jejum dos meus projetos de conquistas. Nós temos clamado mesmo. Quando termina, às vezes o corpo sente, mas o espírito está cheio de vida e de convicção. Eu tenho estado muito grata a Deus. Você me vê um pouquinho rouca, mas isso não é nada. O que importa é que Deus tem abençoado e eu estou muito grata, mas muito grata mesmo a Ele por tudo que Ele tem feito e vai fazer, que eu sei que vai fazer muito. Então esteja entre nós. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.